O que está acontecendo com o Esporte Clube Internacional? O Colorado que vem nesse ano aí com uma sequência de derrotas, vexames e também descontentamento por parte da sua torcida. E o seu treinador, o técnico Mano Menezes, não consegue encontrar soluções dentro do seu grupo de jogadores. O Colorado que sofre sua terceira derrota consecutiva, são 6 jogos aí de Campeonato Brasileiro, são aí 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu acho que o único jogo do Brasileirão que o Internacional fez um jogo fora da curva foi a vitória aí na segunda rodada contra o Flamengo no estádio Beira-Rio, e o Inter vence de virada por 2-1. Dali para diante o Internacional foi só ladeira abaixo. O Colorado que veio para esse jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão tentar fazer algo diferente com peças diferentes, mas que são mais do mesmo. O Colorado que foi para essa partida com desfalques, René preservado, Alan Patrick preservado e também com jogadores lesionados, como o Johnny lesionado, Campanhar também por desgastes físicos, sem ainda poder contar com o Charles Arangues, que ainda está aprimorando o seu poder de ritmo de jogo, e o Gabriel que está lá no Catar fazendo sua última parte aí de preparação para poder voltar pelo menos aos treinamentos. O Colorado que foi para essa partida diante do Atlético, com Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, Tamalara, Matheus Dias, Rômulo, Carlos De Pena, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano, e sim Wanderson no banco de reservas. O técnico Mano Menezes, até pelas suas entrevistas coletivas, já que ele deu alguns jogos atrás, que o time talvez tivesse que ser menos propositivo e ser um pouco mais reativo, se consertar um pouco na defesa para depois pensar em atacar. O técnico Mano Menezes, olhando mais ou menos o time de Eduardo Cudê, monta aí um losango no meio campo, com Matheus Dias, Rômulo, De Pena e Maurício, para dar uma preenchida no meio campo, para poder dar uma povoada ali no meio campo e poder fazer algum tipo de preenchimento para poder desarticular ou pelo menos amenizar a troca de passes e também a velocidade do time dos jogadores do Atlético Mineiro, que foi um pouco com o time reserva pensando já no jogo de meio de semana pela Copa do Brasil, onde o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians. O Colorado que foi com desfalques, e a estratégia do Mano era segurar um pouco mais o time no meio campo, mas logo aos 2 minutos de primeiro tempo, o Colorado sofre um gol do jogador Vargas, um cruzamento dentro da área. O Vitão, que é o jogador que o zagueiro que está mais perto aí do Vargas, não chega a tempo, o mercado um pouco mais distante, e o Vargas, um jogador de 1,75 m, consegue ganhar da defesa colorada e marcar logo já aos 2 minutos 1-0 para o time do Atlético. A defesa colorada que fazia passes, apenas trocava passes após o gol do Atlético. Na sua defesa, parecia um time que não sabia o que fazer com a bola. Era uma transição de Vitão para Mercado, Mercado para Vitão, Vitão para Rômulo, Rômulo para Vitão, Vitão para Kehler, assim ficava um jogo burocrático, até que o jogo era aberto para a esquerda, para Tamalara, de Tamalara para Mercado, de Mercado para uma inversão para Bustos, Bustos voltava para a defesa e assim ficava, até que algum jogador inventava de dar um bico para frente, um balão para frente, para tentar acionar o Luiz Adriano, que foi um jogador apagado mais uma vez dentro de campo. O Internacional, depois que toma o seu gol, logo aos 2 minutos, se perde. Parecia, até pelo olhar dos jogadores, um time apavorado, afoito dentro de campo. E o Atlético Mineiro, mesmo com a maior parte dos jogadores reservas, totalmente acomodado dentro da partida. A defesa do Atlético, os zagueiros, não tinha nenhum jogador ali de ataque que pudesse fazer algum tipo de incômodo. Os zagueiros do Atlético jogavam tranquilamente, trocavam passes tranquilamente, faziam uma transição muito boa no meio campo até chegar o ataque. E Luiz Adriano não fazia nenhum tipo de enfrentamento, é um jogador já de 36 anos, que não tem mais aquela velocidade que tinha outra hora. Então, o Internacional no primeiro tempo foi completamente envolvido pelo Atlético. Já no intervalo, o técnico Mano Menezes decide tirar o Matheus Dias e fazer a estreia de Nico Hernandes. Ora, o zagueiro barra lateral esquerdo Nico Hernandes, que nunca tinha jogado ainda pela camisa do Internacional, o técnico Mano Menezes achou que a solução era colocar o rapaz na fogueira para fazer a sua estreia diante
já de uma derrota. Nico Hernandes, que já na primeira bola onde ele toca, já faz uma falta no Hulk e já começa o jogo amarelado. Daí por diante o Internacional começa a fazer algumas outras modificações. O técnico Mano Menezes tira o Luiz Adriano e coloca o alemão, tira o Pedro Henrique e coloca aí o Wanderson. O Colorado, como eu falei, foi com o Losango no meio do campo aí, com Matheus Dias, Rômulo, Depena e Maurício, que não são o Depena e o Maurício não são aí meias articuladores, são mais condutores de bola. Então a falta do Alan Patrick foi sentida nesse jogo, já que o Alan Patrick ia ser um camisa 10 articulador de jogo. Então o Internacional, com essas modificações, ainda começa a ter algum pingo de esperança e começa a incomodar um pouco mais a defesa do Atlético, onde tem um atacante alemão, um atacante não muito técnico, mas mais brigador. Começa a incomodar um pouco mais o time do Atlético, até que numa falta, uma cobrança de falta na área do Atlético, o Rômulo de cabeça mete a bola na trave e dali parecia que o Internacional ia embalar no jogo, mas o que acontece foi uma atrapalhada, pois o técnico Mano Menezes tira o Matheus Dias, coloca o Nico Hernandes ali e faz um tripé ali lá atrás com 3 zagueiros, o Vitão pela direita, o mercado centralizado, o Nico Hernandes pela esquerda, mas algo que não adianta de muito porque o Hulk entra em campo e aí teve uma jogada que o Hulk leva a bola, leva o mercado que tenta fazer uma falta, leva todo mundo, chuta, até que por um milagre chuta fraco e o que ele acaba fazendo uma defesa. E nos acréscimos, com o passe de Hulk, o Paulinho sacramenta a derrota a Colorado e o Atlético vence por 2-0. O Atlético, com essa vitória, é o 4º colocado com 10 pontos e o Inter o 12º com 7 pontos e ainda pode ser ultrapassado, pois a rodada continua neste domingo. A tabela fala, o Internacional, que na última vez, quando ficou 3 jogos sem vencer seguidamente, foi em 2016, no ano do seu rebaixamento, onde o Inter fez aí uma sequência maior de derrotas, foram 4 jogos de derrotas. Então todas as luzes de alertas têm que ser ligadas no estádio Beira-Rio. E o que está pouco ruim pode piorar, pois o Colorado vem desse mês de maio de decisões, onde no meio de semana encara o América Mineiro, fora de casa no Independência, no meio de semana, às 9h30 da noite, em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. América Mineiro, que é o último colocado na tabela de classificação, lá na zona de rebaixamento. E na próxima rodada do Brasileirão, o Colorado não tem nada mais, nada menos do que um clássico Grenal na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena. E o Colorado, depois que viaja para a Venezuela para fazer o seu compromisso diante da Copa Libertadores da América contra o Metropolitanos na Venezuela. O Colorado, que taticamente não vem bem, fisicamente pior ainda, e parece que animicamente as coisas não parecem funcionar. E quando a fase está ruim, até o que era ruim começa a piorar mais ainda. E quando se acha que está pior, ainda dá para ficar um pouco mais pior. E o Colorado tem um clássico Grenal na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e sem nenhuma perspectiva de melhora. Parece que o técnico Mano Menezes não consegue mais tirar algo além do que já tirou até agora do seu grupo. E agora esperar para ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos da vida do Internacional, que se desfez do seu preparador físico, tenta repatriar o preparador físico antigo, e agora o Colorado, que se apega nas voltas de Alan Patrick no próximo compromisso, também de René e também talvez de Campanharo, e logo lá à frente na estreia de Charles Arangues. Fechou? O que tu achou dessa derrota colorada? Tu acha que o Inter pode fazer um pouco mais? Tu acha que dá de tirar o técnico Mano Menezes consegue tirar algo mais desse elenco? Deixa aqui embaixo o teu comentário, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo vídeo do canal Central Granal. Tchau, tchau!